Leitura da primeira epístola de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Irmãos, nós os pedimos e exortamos no Senhor Jesus que progridais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós e já procedeis assim. Continuai progredindo cada vez mais, sabeis quais as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões como fazem os gentios que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de tudo isso, como já vos dissemos e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita essa instrução não rejeita um ser humano, mas o próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naqueles dias, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os pagãos que não conhecem a Deus. Bem, no sermão de hoje, nós gostaríamos de falar um pouco sobre qual é a razão, por qual razão nós devemos fazer penitência. Gostaríamos de voltar a ver alguns princípios fundamentais aqui hoje, que são sempre necessários. Sei que talvez para alguns possa parecer um pouco maçante, um pouco pesado, voltar em princípios. Mas a verdade é que o tempo passa e nós nos inclinamos às vezes a conhecer coisas um pouco caprichosas demais da religião, coisas não tão necessárias assim. E esquecemos de revisar os princípios que são sempre necessários. E nós os esquecemos. Portanto, com uma certa frequência é necessário voltar aos princípios. Ainda mais nesse caso em que falamos de impenitência, porque se impor dor ou castigo é penoso. E se nós temos maior luz nessas questões, nós vamos vencer nossa repulsa com mais facilidade. A questão toda é: por qual razão nós fazemos penitência? Para que fazer penitência? Alguém dirá: padre, é para nos castigarmos pelos pecados que fizemos. Sim, é verdade. Mas por que fazer penitência perdoa os pecados? Por que nos impor sofrimento ou nos privar de alguma coisa perdoa os pecados? Qual é a conexão entre fazer penitência e ter os pecados perdoados? A primeira razão, a razão fundamental, consiste em compreender que nós devemos, com penitência, compensar o proveito que nós tivemos com algum ato que não tínhamos direito de fazer. Nós tivemos benefícios,
mas não tínhamos o direito de tê-los. Sempre que nós pecamos, nós fazemos algum pecado para tirar algum benefício para nós, alguma vantagem, algum prazer do pecado que nós fizemos. Mas o pecado é um ato contrário à lei. Contra qual lei, Padre? A lei de Deus. É um ato contrário à lei e, portanto, de maneira evidentemente clara, sendo contrário à lei de Deus, é um ato injusto, porque é contrário à lei, vai contra a justiça. Portanto, se do pecado, se de um ato injusto, se de um ato ilegal, um ato contra a lei de Deus, era um ato ilegal, eu tirei uma vantagem, um bem. Este bem e esta vantagem que eu obtive são ilegais. Portanto, eu os tive ou eu os tenho sem ter o direito de tê-los, sem ter tido o direito de tê-los tido. E, portanto, eu não posso continuar tendo esses benefícios e esses bens e essas vantagens. Também, se eu os tive, devo devolver, restituir. E como diz a teologia moral, baseada no mais absoluto bom senso, restituir a quem? A parte lesada. Atenção, aproveito para fazer um parênteses. Se eu roubei dinheiro do meu funcionário na empresa, não é aos pobres que eu devo devolver esse dinheiro. Não é para um orfanato ou para uma instituição de caridade ou na cestinha do ofertório, na missa. É para o meu funcionário. Ah, padre, ele já morreu. Não tenho mais como devolver para ele. Aí nós poderemos devolver para outra pessoa, seguindo uma certa lógica. Em primeiro lugar, a família dele. Se ele era pai de família. Porque esse dinheiro terminaria nela. Se nem isso há, aí eu posso pensar em devolver para os pobres ou para a igreja. Mas eu devolvo primeiro para quem eu lesei, para a parte lesada. E no pecado a parte lesada é Deus. Lógico, se eu roubei do meu funcionário, eu preciso devolver o dinheiro para o meu funcionário. Mas os benefícios que eu tive desse ato injusto, injusto não só quanto à lei humana, quanto à razão natural, mas também contra a lei de Deus, inclui que há uma parte lesada nesse pecado que é Deus também. Eu devo devolver a Deus o bem que eu tive de maneira injusta, que eu não tinha direito de ter. Devo restituir a Deus o bem que eu tive ao fazer um pecado, esse ato ilegal e injusto contra a lei de Deus. E isso se faz por meio da penitência e de sacrifícios. O proveito que eu tive sem ter direito de tê-lo, devo agora devolver. Mas como eu posso devolver um prazer? Como é que eu posso devolver alguma vantagem que eu obtive mentindo? Como é que eu posso devolver isso para Deus? Como restituir para Deus essas coisas? Pois bem, eu vou dar um exemplo de um caso de moral que nós todos aprendemos nos nossos estudos no seminário e que irá ilustrar bem essa questão. Depois nós veremos como aplicar o mesmo princípio na nossa vida de penitência. Um proprietário de um posto de gasolina adultera a bomba do seu posto, de modo que essa bomba indica um preço maior para a gasolina que de fato, que efetivamente foi vendida e colocada no carro do consumidor. Digamos que a bomba de gasolina do seu posto, agora adulterada, cobra R$5 a mais de cada cliente. Mas o cliente não recebeu o equivalente em gasolina. E vamos dizer que esta trapaça durou 6 meses. Agora, eis que o nosso desonesto dono de posto de gasolina se arrepende do que está fazendo.
E agora ele deve devolver todo o dinheiro que ele obteve injustamente. Esse dinheiro obtido ao longo de 6 meses de fraude não pode ficar com ele. Ele não tem direito a esse dinheiro. É um dinheiro que ele obteve de modo ilegal, por fraude no contrato. Ele deve devolvê-lo. Mas como fazer isso? É impossível ir atrás de cada cliente que abasteceu o seu carro no posto de gasolina deste nosso ladrão nesses últimos 6 meses. Não tem como ele saber quem veio abastecer aqui comigo e ir atrás de todos e devolver R$5 para cada abastecimento de cada cliente. Bem, o que ele deve fazer agora é mexer na bomba de gasolina do seu posto e regulá-la para que sejam marcados R$5 a menos de cada cliente durante 6 meses. E assim, ao final deste período, ele terá efetivamente esvaziado sua conta bancária de um montante de dinheiro, em princípio equivalente ao que ele obteve antes sem ter direito, e que ele não pode conservar. E assim, o tanto de justiça que é possível reparar será feito. Pois bem, acontece igualmente conosco quanto aos benefícios que temos ao pecar. É necessário equilibrar a balança. E se eu tive prazeres e bens e vantagens com pecados que eu cometi, pois bem, agora esses bens, prazeres e vantagens devem ser efetivamente esvaziados por meio de dor e por meio de privações. Privação de bens que teríamos direito de ter agora, por meios justos agora, mas eu irei recusar. Farei uma mortificação e deixarei de usar um direito que eu tenho agora. É assim que, por exemplo, Davi, tendo cometido adultério com Betsabé, no final da vida, tendo recebido, na época era permitido pela lei de Deus, depois Jesus Cristo aboliu essas coisas, mas tendo recebido e efetivamente se casado com uma outra concubina, ele não encostou nela, e a Sagrada Escritura não fala mais nada, mas qualquer pessoa de bom senso e todos os comentadores, por uma lógica óbvia, comentam que isso foi para fazer penitência por ter cometido adultério com Betsabé e ter tido um prazer que ele não tinha direito. Ele podia se aproximar dela, não seria pecado. Ele recusou para fazer penitência por um pecado que ele havia cometido décadas antes. Dor por penitência, por fazer sobre mim alguma dor para compensar algum prazer que eu tive e que foi obtido de maneira injusta, de maneira ilegal, com ato contra a lei de Deus. Esta é a razão fundamental de por que nós fazemos penitência. E lógico, isso aqui é uma luz mais do que necessária durante a Quaresma, porque é penoso fazer penitência. Mas quando nós compreendemos a razão fundamental de fazer penitência, que consiste em restituir a justiça na nossa vida, senão nós continuamos de algum modo injustos, é mais fácil fazer penitência. E lembre-se, é de necessidade absoluta para a salvação. Um dono de posto de gasolina que tivesse adulterado sua bomba durante 6 meses, ele poderia se arrepender, mas se ele não devolvesse esse dinheiro de algum modo, se ele quisesse continuar retendo esse dinheiro, ele perpetuaria a injustiça. Objetivamente, ele ainda estaria numa situação injusta. Posso vos garantir que isso aqui não leva ninguém para o céu. Portanto, fazer penitência é de necessidade absoluta para a salvação. Se ele chegasse no confessionário, estivesse arrependido e parasse de fazer isso, mas não tivesse determinado a de algum modo devolver o dinheiro que ele tem com ele, que ele não pode ter, essa absolvição seria negada. Ele não tem disposição minimamente razoável e necessária para a validade da absolvição. Querer restituir o que foi injustamente tomado do outro e também de Deus
é de necessidade absoluta para a salvação. Por isso Jesus Cristo falou, e agora fica muito mais claro, se não fizerdes penitência, perecereis todos. E todos os santos e autores de manuais de vida espiritual são unânimes em dizer que, bem, é verdade que a vida nos impõe sacrifícios e penas, o calor ou o frio, a demora aqui ou lá, os defeitos deste ou daquele, nossas próprias misérias também, mas aceitá-las passivamente não basta, é necessário ativamente se impor alguma penitência, de maneira voluntária. Por isso não é possível que haja na Igreja Católica uma dispensa total e absoluta a todos os seus membros de alguma penitência. Por isso, ainda que a disciplina de penitência na Igreja tenha sido amenizada nas últimas décadas, e nós poderíamos nos perguntar da conveniência disso e dos frutos disso. Ainda assim, a Igreja não chega a dispensar absolutamente todos os seus fiéis de penitência. Ainda há abstinência de carne em todas as sextas-feiras do ano, menos quando existe uma exceção prevista em direito canônico. Ainda é uma penitência obrigatória, conforme a lei do direito canônico. Ainda existe jejum e abstinência nas quartas-feiras de cinza e sextas-feiras santas. Uma igreja sem penitência é uma igreja que seria incapaz de levar os seus membros à salvação. Se não fizerdes penitência, perecereis todos. É impossível dispensar os fiéis de alguma penitência. Essa é a razão fundamental. Ela é um meio absolutamente necessário para a aquisição do nosso fim último. Do contrário, é uma vida iludida e uma vida que será jogada fora. Existe uma outra razão, não é bem uma razão, é um indício da necessidade de fazer penitência. É de que nas falsas religiões, eles também se castigam. Eles também fazem penitência. Eles também se impõem sofrimentos e privações. O hinduísmo, no budismo, no islamismo, no judaísmo, são falsas religiões, não levarão nunca ninguém para o céu, por elas mesmas. Se alguém se salva nessas religiões, é apesar da religião em que estava. Elas também impõem penitências e privações para os seus adeptos. Faquires, na Índia. O Ramadã entre os muçulmanos. Monges Shaolins que fazem duros treinamentos, aguentando sofrimentos e dores, e jejuns e disciplina. Hinduísmo, budismo, islamismo, são todas falsas religiões, não levam ninguém para o céu. Mas ainda assim, por um bom senso óbvio, que vem da razão natural, que ainda permanece funcionando, mesmo em membros de falsas religiões, eles sabem que ou os seus adeptos se adestram e se controlam, ou eles serão causa de injustiças e distribuirão à sua volta males e dores entre as pessoas, por meio de atos repreensíveis, pecados mesmo. Mesmo em falsas religiões, os seus membros se impõem castigos e penitências porque eles percebem, por uma luz óbvia da razão natural que permanece ainda nos seus princípios válida, funcionando, apesar de todas as coisas erradas que essas religiões têm, de que é necessário se dominar, se controlar, e que se eu não conseguir fazer isso, é necessário reparar, é necessário me impor um castigo até que eu consiga me adestrar, e que isso é uma vida. E se nós vemos nas outras religiões, bem, elas são falsas religiões, eu insisto muito, e vocês sabem que falar que uma falsa religião é uma religião é análogo a dizer que um falso diamante é um diamante. Não é diamante nenhum. Uma religião de verdade é uma religião que religa, daí vem religião, que religa o homem a Deus. Isso só é possível no catolicismo. Não há nenhuma outra religião
que seja capaz de fato unir o homem a Deus. Portanto, as outras religiões se chamam religiões, tanto quanto um falso diamante é chamado de diamante. Mas ainda assim eles percebem que é necessário se dominar e se controlar, e que se eles escorregarem em alguma coisa é necessário se impor alguma privação e algum castigo até se dominar. Mesmo nas falsas religiões, as pessoas percebem que elas não podem satisfazer todos os caprichos da imaginação. Ela não tem limites. Ou eu imponho voluntariamente um limite à minha imaginação, ou só Deus sabe onde isso pode parar. Os meus afetos e sentimentos, a mesma coisa. A minha fome também. Se eu não imponho um limite racional à minha fome, horários razoáveis de comer ao longo do dia, se eu não imponho uma quantidade voluntariamente determinada, e se eu deixo a minha gula correr solta, sem controle, só Deus sabe onde isso pode parar. E assim, em relação à castidade, então, a Epístola de São Paulo hoje é claríssima. Ou as pessoas se impõem voluntariamente um domínio, sobretudo em questão de castidade, ou só Deus sabe onde isso pode parar. E nós então terminamos com um conselho prático aqui. Fazer penitência, todos nós sabemos, é duro, é difícil, é penoso. Como então começar a fazer penitência? Ou então como melhorar as minhas práticas tíbias, ou alguma negligência que eu tenha em penitência? O primeiro conselho que eu dou é: leiam uma obra de São Luís de Montfort chamada Carta aos Amigos da Cruz. É um livrinho de bolso, fininho, fininho, que se lê em 30 minutos. Talvez em 1 hora, não mais que isso. É um livro revolucionário. Ele muda a nossa alma e as disposições que nós temos para fazer penitência. Em meia hora, nós saímos assim com outro estado de espírito em relação a fazer penitência e mortificação. Carta aos Amigos da Cruz de São Luís de Montfort. Fininho, fininho assim, mas muito fino mesmo. Eu acho que tem 40, 50 páginas, um livro de bolso, letras grandes, espaçamento maior que o habitual. É realmente um livrinho que leva as pessoas a se determinarem a fazer penitência. O segundo conselho que eu dou é o seguinte: nós nos impomos penitência e mortificação, nós nos privamos de coisas que teríamos direito agora, porque usamos de coisas que não tínhamos direito antes, para reequilibrar a justiça. Isso vai nos formando. Nós nos damos golpes com penitência e mortificação, como um ferreiro que bate no ferro para ir moldando o ferro, forjando o ferro. Mas nenhum ferreiro seria louco de fazer isso em ferro frio. O ferro iria quebrar. Fazer penitência de maneira indisposta, sem uma boa disposição interior, não dura muito tempo. A pessoa logo percebe que vai quebrar, ela não está bem disposta e ela para. Ou então, se ela não tem bom senso, ela vai até perder o juízo. Falo de casos que eu já vi de pessoas que ficaram psicologicamente desequilibradas, de ter que tomar remédio, porque de maneira assim voluntarista e sem nenhum bom senso, se impunham penitências assim para elas, extremas. Isso não foi nem um pouco frutuoso. Qualquer ferreiro sabe que se ele quer moldar um ferro, se ele quer forjar uma barra de ferro, ele a esquenta. Ele esquenta no fogo. Pois bem, fazer penitência que realmente sirva para nos moldar, para isso é necessário ter fogo de amor por Deus. É o amor por Deus que esquenta a nossa alma e nos torna mais bem dispostos para aguentar sofrimento, para se impor sofrimento e penitência. O amor por Deus é aumentado na oração, em meditação. É meditando, refletindo nessas coisas e em outras coisas, que nós
crescemos em amor por Deus. É para isso que serve meditação. E essa é a disposição, não só a melhor, mas mesmo necessária, para que a meditação, a penitência e a mortificação sejam de fato feitas. Enquanto as pessoas forem frias, elas não farão penitência, ou não durará muito tempo. Meditação, e essa leitura, e que pode ser inclusive meditada, da Carta aos Amigos da Cruz, é o conselho que eu tenho para dar, e que realmente, posso dizer, que muda o estado de espírito das pessoas, fazem com que elas façam penitência, e fazem com que elas sejam mais justas. Senão, nós seremos conhecidos, e de fato já somos vistos assim, como uma religião, e isso não é verdade, mas na prática, os católicos abusam. Uma religião que, comparado com as outras, não obriga seus fiéis a se dominar, a se controlar dentro e fora deles. As outras religiões chamam a atenção pelos seus faquires, pelo Ramadã. Quem fala da Quaresma no jornal? Agora começa o Ramadã dos muçulmanos. Vejam só aqui na China a disciplina com que esses monges treinam seus movimentos. E isso é todo um caminho de vida espiritual para eles, não é só uma questão de treinamento físico. Quem fala da nossa Quaresma? A verdade é que a nossa Quaresma atualmente é pífia. Que nós temos uma vida amena demais. E nós somos conhecidos por sermos uma religião de pessoas que não têm penitência, não têm mortificação. E isso não é verdade. É uma constante de qualquer católico exemplar, a começar dos santos, mas também de qualquer católico exemplar, que eles faziam penitência. São Tomás Moros, e teria muito a comentar sobre ele. Dizem que ele foi canonizado só pelo martírio dele. Discordo bastante disso. Ele levantava às 2 da manhã e estudava até às 7. Uma vez a casa dele pegou fogo pela metade, ele estava fora. Ele escreveu uma carta para a esposa dizendo: vá para a igreja, dê graças a Deus, Deus nos deu, Deus nos tirou, que Ele nos fez sobrar ainda metade da nossa casa, a gente vai reconstruir agora com calma. Ele usava cilício, ele usava a camisa com um tecido que irritava ele por baixo. Antes de morrer, ele devolveu para a filha dele. Ele era um santo, viu? E a utopia que ele escreveu merece uma consideração mais fina, ao invés de dizer que era uma obra comunista. Merece um pouco mais de nuance essas considerações. Ele era um santo. Isso é um católico normal, era um pai de família, era o primeiro-ministro, era o chanceler da Inglaterra, na época de Henrique VIII. Não era um monge cisterciense ou um cartucho. Ele não era um cura-d'ars, ele era um pai de família. Mas ele soube se adestrar, ele levava uma vida verdadeiramente cristã. Lógico, oração, leituras que nos dão luz a respeito da mortificação, e conversem com os padres, eles vão orientar as penitências para que elas sejam razoáveis. E isso é levar uma vida verdadeiramente cristã e aproveitar bem esse período de penitência que Deus nos dá. E a todos, então, uma boa Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.